Olá, investidores, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, dia 6 de 2 de 2025, 10h37, horário de Brasília. Paulo Marques falando com vocês, espero que esteja tudo bem. Né? Nós temos algumas informações relevantes aqui para conversar com vocês e já começamos com o Bradesco Investimentos falando que o Brasil ainda pode entrar em recessão técnica já em 2025, em virtude, né, de desgastes do governo em relação à política fiscal, em relação também à questão internacional, né? Ontem, né, o presidente da República voltou a criticar a taxação feita pelo governo americano e também criticou, né, nas relações internacionais entre Estados Unidos e a faixa de Gaza, né? Existem momentos, né, que o nosso país é para ficar calado e o Brasil não sabe, e com isso a gente vai absorvendo consequências, né? Vamos aqui trazer hoje as principais notícias do mercado, né? Entre elas, nós temos aqui os principais trechos da ata do Copom, né? Que a gente fala da expectativa de inflação, que é um fator de desconforto que os membros do comitê vêm enfrentando, né? A inflação ela tende a aumentar no período do curto prazo, tá? O Boletim Focus já sinaliza isso, o Boletim Focus já sinaliza que a inflação brasileira ela vai se estacionar ali acima de 5% ao ano, né? Tudo isso puxado principalmente por alimentos, né? Então, nossa inflação, até o consenso atual, ela já chegou em 4,9, né? E até final de dezembro ela fica, se estabiliza em 5 ou mais do que 5%, tá? A mesma coisa a nossa taxa de juros. O Copom tem sinalizado que o aumento muito forte na última reunião de 1%. A tendência é aumentar mais, né? Mas aquele negócio que já acende o alerta, né? Não adianta você aumentar uma taxa de juros, hoje 13,25, né? Com expectativa de subir ainda mais um ponto percentual na próxima reunião, né? Se as contas públicas não fecham, né? Isso prejudica até nos investimentos. Ah, eu, Paulo, eu sou investidor de renda fixa e estou adorando essa alta de taxa de juros, né? O problema da alta da taxa de juros é quando a inflação também cresce significativamente. Você está ganhando ali 13,25, uma expectativa de inflação de 5. Então, logo, logo você vai ter ali também, né? Uma perda de ganho real, porque na realidade tu não está ganhando 13,25, está ganhando 13,25 menos a inflação, menos as taxas que são relacionadas aos investimentos. Então você tem que fazer esse cálculo e pouco brasileiro ou poucos investidores realmente fazem, né? No mercado internacional, nós estamos com as commodities hoje. O petróleo deu uma subida, né? O petróleo chegou a US$ 73 o barril, está 74.957, né? Alta de 0,47. A gasolina também no mercado internacional subiu 2,05 dólares, alta de 0,37. O ouro ele deu uma queda, só que o ouro, nesses dias em que nós não conversamos, o ouro ele deu um salto, senhores. O ouro ele saiu, só para vocês terem uma ideia, o ouro ele saiu de meros 2.765 e foi bater 2.862, tá? Então o ouro ele ultrapassou um novo teto, está subindo muito forte. Hoje está com uma leve queda de 0,24, mas o ouro em 12 meses já está com 40% de ganho, né? Cenários políticos adversos. Quando a gente tem cenário político ou medo de qualquer coisa possa acontecer no cenário internacional que vem impactar investimentos, produtividade, o ouro é o principal hedge, é o principal lugar que os investidores internacionais procuram para se proteger, tá? Lembrando que quando eu falo desses investimentos de ouro, eu não estou falando do ouro que é negociado na Bolsa Brasileira e nem barra de ouro que você compra por alguns bancos. Esse ouro aí não tem liquidez. Esse ouro que eu falo de contratos futuros, ele tem extrema liquidez, tá? E também tem um grande risco, tá? Quando a gente fala do minério de ferro, o minério de ferro hoje alavancou na China 1,55, no mercado internacional caiu 0,56, mas como a nossa querida Vale é extremamente impactada pelo que acontece lá na China, ela saiu hoje, né, com uma alta muito interessante, 1,36, ela deu um salto, deixou um gap no gráfico dela diário, né? Ela saiu de 53,94 e ela foi bater 55,03, 02 agora, né? Então a Vale ela deu um salto, né, tendência de subida, né? Tem gente colocando o preço da Vale ali acima de R$ 60,67, né?
Se vai chegar lá ou não, a gente vai ter que ver como é que a empresa vai se dobrar, vai se desdobrar. Lembrando que Vale tem dividendo para pagar agora, né? Chegar quase no mês de pagamento de dividendos da Vale, né? Outras informações que a gente tem, deixa eu procurar aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, a Petrobras ela divulgou uma queda muito forte na produção do quarto trimestre, então a Petrobras ela desacelerou, não está produzindo bem, né? Veio com uma baixa, apesar de estar pagando dividendos, esse acende o sinal de alerta para a Petrobras, mas a Petrobras ainda continua subindo no preço das ações, ainda continua 37,04 a ação Petro 4, né? E R$ 40,41 a ação Petro 3. Petrobras ainda subindo por causa da exploração que a gente vai ter aqui na foz do rio Amazonas, né? É engraçado que se fosse algum tempo atrás fizesse esse tipo de exploração, o pessoal que é ambientalista, né, ia pegar muito pesado, né? E não ia deixar isso passar. Agora não tem mais problemas de meio ambiente, vão explorar e o que é estimado, né? Vão explorar junto com a França, né? E é estimado, né, que essa reserva de petróleo que há aqui na Foz do Amazonas ela seja o dobro ou muito maior do que é estimado no pré-sal. Então tem muito petróleo e diz que o petróleo é de extrema qualidade, tá? Se igualando ao petróleo dos árabes, tá? Então a Petrobras, né? Ontem à noite anunciou seu dado de produção do quarto trimestre com uma queda de 10,5% do volume produzido, que é uma queda muito alta, tá? Em relação ao mesmo trimestre do ano passado. No acúmulo do ano, a queda foi de 3,1% e a empresa informou que houve o maior número de paradas para manutenção das plataformas no campo de Búzios e que fez a produção do pré-sal cair 9,1% no quarto trimestre. Então, esse foi um dos motivos que ela trouxe como fato relevante, né? Nós estamos ali com o Ibovespa aqui batendo 125 mil pontos hoje, 0,06 Ibovespa que está todo tempo oscilando, né? E nós também temos hoje, né, uma reunião do Haddad. O Haddad vai discutir, né, como é que vai ser, né, essa questão de fiagros, né, e fundos imobiliários, né, e a pressão que a inflação está trazendo. Então, o ministro Haddad, hoje, né, na reunião com o presidente do nosso país, né, discutiu a solução para o veto presidencial no texto da reforma tributária aonde tira, né, os impostos sobre o fiagro e os fundos imobiliários, né, que são isentos e com o novo texto da reforma tributária passariam a pagar impostos, né? Ainda não tem nada decidido e logo logo a gente vai ter aí alguma situação saindo sobre esse impasse. Acredito eu que o governo vai voltar atrás, porque querendo ou não, os fundos eles são os maiores patrocinadores de obras públicas que nós temos no país, principalmente para os investimentos, né, de agronegócio, que representam 92% da balança comercial brasileira, né, que nós estamos falando de bilhões de dólares, e principalmente para a questão imobiliária. Tem muito fundo imobiliário que faz, né, o financiamento de muito empreendimento imobiliário. Isso que ajuda aí a construção de imóveis e faz com que as pessoas tenham aí sua tão sonhado, o sonho da casa própria, né? Hoje o dólar batendo 5,8, 27,50, 0,11, né, de alta, né? Segundo o JP Morgan e outros assets, né? A tendência do dólar é ficar pouco tempo nessa casa de 5,86 reais. O pessoal prevê um dólar a 6,50. Então, se você ainda não gosta de investir em dólar, né, comprando moeda para viajar ou fazendo comércio exterior, prepare-se porque o dólar ele pode subir e já começa a se programar para essa situação, tá? Uma situação que a gente tem que tomar cuidado. Outra situação que a gente vai ter no mercado internacional é que o Trump e Xi Jinping não devem conversar sobre as tarifas, né? Segundo o jornal Wall Street Journal, né? Nós vamos ter aí o presidente Donald Trump e o presidente Xi Jinping se reunindo, né? E eles não vão conversar diretamente nesse primeiro encontro sobre as tarifas, que é as tarifas que a China vai impor sobre os Estados Unidos vai impor sobre a China. Eles vão tentar fazer um acordo comercial, tá? Os estrangeiros aqui no Brasil também trouxeram agora em janeiro, né, 6,1 bi, né, de reais, né, para o Ibovespa, tá?
O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário de Bovespa de ações em circulação ficou positivo em 141,487 milhões na sexta-feira, 31, segundo os dados da B3, e com isso janeiro fechou com uma queda líquida de estrangeiro de 6,824 bilhões, né, no mercado secundário, tá? Então essa é uma situação que o Ibovespa veio, né, cada vez mais tendo uma saída aí de estrangeiros, tendo uma queda, e isso vem mexendo aqui com o impacto do nosso investimento. Eu ainda não vi a bolsa cair de uma forma tão forte, né? A bolsa ainda está se mantendo ali entre 125, né? Mas a gente percebe que a bolsa, ela, a qualquer momento, ela vai ficar oscilando ali entre 120 e 125 e vai ficar nesse trecho, a depender de alguma situação que venha melhorar, né, a questão da política fiscal brasileira, que está arrecadando muito, mas não está sabendo como gerenciar esses custos, e esses custos estão ficando cada vez mais altos, custos de manutenção do país, tá? A produção industrial do Brasil também cresceu, isso é um ponto positivo em, relação, em 2024, tá? Foi o melhor desempenho desde 2021. Então, nós tivemos aí essa movimentação interessante, tá? E os Estados Unidos bateu o recorde, né, de déficit comercial, 918 bilhões em 2024, né? Os Estados Unidos está correndo atrás, né, para tentar, a todo jeito, tentar tirar, né, esse peso, né, da política deixada pelo governo anterior, que endividou demais o país, né? E por último, né, segundo a pesquisa do Banco Central, né, atuante, né, para maio, né, o mercado já vê a taxa Selic em 14,75. E é isso, senhores. Qualquer coisa nós estamos à disposição. Um abraço e até a próxima.